Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de convidar a Elisângela Lourenço para fazer uma abertura conosco aqui para falar de um dos temas mais cogitados hoje, né? Sobre ansiedade, os transtornos da ansiedade. Boa noite, Elisângela. Boa noite a todos. Boa noite, Ana. Boa noite, Esther, todos presentes. A Pri, que está com a gente. Obrigada, Pri. O tema de hoje é um tema que está muito em evidência, um tema que tem sido cada vez mais visto por nós, quando não de alguém próximo, ou alguém que a gente conheça, ou a gente viu falar que um amigo ou um filho de alguém está passando ou passou por uma situação dessa. Se agravou ainda mais depois da pandemia. Mas o que é, né, essa ansiedade e como a gente pode conduzir e levar uma vida mais tranquila, com mais saber lidar com as nossas emoções? Então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender um pouquinho. Vamos nessa jornada aí, porque todo mundo tem sonhos, tem conquistas, derrotas e algumas delas podem nos desequilibrar, né? E a gente acredita que o melhor é controlar aquilo, quando não é, aquilo é para nossa defesa. Então, é ideal que a gente saiba lidar com aquilo para que se retorne novamente de forma balanceada, que a gente sofra menos tempo possível com aquela situação. Ansiedade. A gente separa a ansiedade e depressão em duas situações. Então, a ansiedade a gente entende que é um excesso de futuro. Então, sabe aquela pessoa muito excessivamente preocupada com o futuro, com o que não aconteceu? Traduzindo para o natural, a gente costuma dizer que é o peru da ceia de Natal, né? Que sempre morre antes, nem aconteceu o Natal, nem está na ceia, nem nada, e ele já morreu, né? Já está lá o peruzão para ser assado. Então, isso é uma pessoa com ansiedade. Se a gente voltar um tempinho, um pouquinho antes, o que que acontece? As emoções, medo, nojo, é, todas essas emoções que a gente tem de é para uma defesa da gente, do nosso organismo. Foi feito perfeitamente, harmoniosamente, para que a gente possa se defender de situações no nosso dia a dia. O que muda, o que é ruim, é porque a gente não tem tido como lidar com isso. Então, a nossa alimentação irregular, a nossa falta de exercício, a nossa falta de. Tudo aquilo que a gente consome, a nossa nutrição está doente. Quando eu falo em nutrição, não só o que a gente come, mas o que a gente vê, o que a gente ouve. Né? Então, você liga no noticiário, eu não me recordo, mas acho que uma live que a gente estava, que alguém falou, um podcast que eu estava assistindo, que você está lá assistindo algo, de repente fala, e agora você vai ver morte de 5 fuzilados, como se fosse algo saudável. Então você está ingerindo aquilo e sua mente começa a acelerar. E aí você acaba tão acelerada, tão preocupada com o futuro, de tudo que você está vendo, tragédias e tudo aquilo que está acontecendo, você vai acelerando. Quando você acelera, você tem uma noite não dormida, repousante ao ponto de você regenerar suas células. Quando você não dorme bem, você acorda ruim e não tem um dia produtivo. Quando você não tem um dia produtivo, você não dorme bem de novo e vira uma bola de neve. Quando isso é frequente, acontece o quê? O TAG. O que é TAG, Elis? O que você está falando? É o TAG do sem parar? Não, não é, gente. O TAG é o transtorno de ansiedade generalizada. Alguém já ouviu falar desse transtorno? São algumas crises agudas de ansiedade, né? Então, normalmente ele tem uma crise mais amena e chega a um ponto mais aguda, porém constante. Então, ele não consegue parar de se preocupar em nenhum momento. Esse transtorno traz algumas dificuldades para o dia a dia que só o estresse não é capaz de trazer. Então, ele acaba perdendo a noção e a vontade de se concentrar e ele não consegue. A irritabilidade é duradoura no dia dele. Sono não existe mais. Então, ele não consegue parar de se preocupar excessivamente. Então, esse é o TAG, é o transtorno de ansiedade generalizada. Tem muitos outros transtornos, o pânico depois, mas a gente começa tudo aqui.
quando a gente não gerencia, não sabe lidar com aquelas emoções que veio para uma defesa, para o momento, e aí a gente passa a ter uma constância naquelas crises de ansiedade, naquela preocupação. Trazendo para a nossa realidade algo que a gente está conseguindo melhorar esse estilo de vida, melhorar a qualidade de vida, nutrir melhor nosso organismo para a sociedade que a gente tem vivido, a gente conseguiu incorporar os óleos essenciais e ter uma resposta incrível para essas situações, que é o caso do Lemon que a Esther vai trazer para a gente. Esther está de Marcelo Neri hoje, né? Eu tô sempre. É o computador dele. É que você Eu não não, renomeou hoje, daí sempre você olha assim, normalmente a gente olha e eu fala, não sei mudar. ah, tá bom. Não, tranquilo. Senhora Marcelo Neri, tá tudo certo. Ciara Neri, tá valendo. É, Então, gente, falando um pouco da ansiedade, né? Essa coisa tão excessiva, pensamentos preocupantes que a pessoa tem diariamente, nós temos as soluções aí com óleos essenciais. Nós trouxemos hoje várias receitinhas e no final a gente vai disponibilizar para vocês nos grupos, tá? Então, se alguém não tiver no grupo da equipe Fire, pede para quem te convidou que todos vão ter disponíveis essas receitas aí para vocês compartilharem. Deixa eu só mudar essa foto aqui que ela está atrapalhando a receita. Então, para tratar o tag, nós temos aí essa receitinha aqui para o difusor, ó, 3 gotas do lemon siciliano, 4 de bergamota e 2 de marjorana. O lemon siciliano ele é excelente para fazer uma desintoxicação, para ajudar no foco, para fazer uma limpeza, uma faxina. Retenção de líquido, pensamentos excessivos também, ele faz uma limpeza excelente. Bergamota também para ansiedade, é um óleo excelente, né, Elisângela? Quer comentar um pouquinho do bergamota? sim, sim. É, o limão siciliano vem fazendo essa limpeza, né, tirando essa toxicidade do nosso físico e emocional, e o bergamota conciliando, fortalecendo esse elo na parte de autoestima. Entre outras situações de humor, que ele já melhora por ser um cítrico, que vai estar potencializado com o limão, ele foca bastante no, na autoestima, que quando você tem a ansiedade, você está com o pensamento acelerado, com a ideia de que nada você está conseguindo produzir. E aquilo vai acabando com a sua autoestima. Eu não sou boa, só fulano é bom, só Bertano consegue, eu não vou conseguir. Então o bergamota vai trabalhar esse nível aí de autoestima. Maravilha. E o marjorana, nós vamos falar bastante dele no finalzinho. E deixa eu só ver qual que é a próxima tela Gente, aqui. o aroma dessa misturinha é incrível, façam, tá? Coloque. É incrível. E durante a pandemia, logo quando iniciou a pandemia, foi a misturinha que eu utilizei até para adaptação. Foi tudo muito novo, 2 crianças em casa, eu trabalhando em casa. Então foi uma mistura que deu muito certo aqui. Perfeito. Aí nós temos vários óleos para tratar aí a TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada. A lavanda é calmante, relaxante, ajuda a melhorar o sono. O Wild Orange ajuda com o sentimento da ansiedade, nervosismo e sono insatisfatório. Lemon siciliano ajuda com ansiedade, depressão, estresse e é edificante e energizante. A copaíba ajuda no sentimento com ansiedade. Deixa eu só mudar mais uma vez aqui. A rosa ajuda na ansiedade e tensão nervosa. O tanaceto azul acalma e alivia a ansiedade. O ylang-ylang é calmante, relaxante e ajuda a aliviar as tensões de estresse. De todos esses, a experiência que eu mais tenho tido compartilhando com as pessoas no uso da ansiedade é aí o Copaíba e o Frankincense, que não está aqui nessa tela, mas vai estar nas próximas, porque o Copaíba, ele trabalha todo o sistema nervoso central. E o frankincense também, que é o olíbano, frankincense e olíbano é o mesmo óleo, vocês vão ouvir muito falar sobre ele. E ele traz uma calma, ele é um aterrador. Então, a pessoa, quando está com ansiedade,
muitas vezes é necessário iniciar o tratamento com medicamento, e a gente nunca recomenda que a pessoa pare de uma vez o ansiolítico para entrar com óleos essenciais. A gente recomenda que você procure o seu médico, converse com ele para que possa ser feito um desmame dos ansiolíticos juntamente com adicionando os óleos essenciais, tá? E eu tenho tido experiência com o frankincense e o copaíba, porque os ansiolíticos eles geram uma determinada pressão, né? Dá uma dor no peito, assim, um aperto no peito. E o frankincense e o copaíba juntos, 2 gotinhas de cada sublingual, tem feito um resultado assim maravilhoso para trazer esse equilíbrio para a pessoa. Pode ser usado em gestão, pode ser usado topicamente, uma massagem na coluna de alto a baixo, e até em crises, fazer uma massagem em cima do cardíaco. Pinga ali as gotinhas em cima do coração e faz uma massagem para que possa acalmar. E sempre lembrar, quando você tem uma pessoa em crise, quem está ao redor não deve ficar desesperado, porque isso piora a ansiedade do ansioso, né? Então, deve procurar acalmar a pessoa, pedir para ela respirar fundo, inalar o óleo essencial ali, faz a massagenzinha no coração e até que passe a crise. Elisângela, quer comentar de algum dessa tela? Na verdade, qualquer um das escolhas desses óleos aí vão não só ajudar na questão do TAG, mas também em melhoras em muitos outros benefícios, né? Em qualquer um a escolha é ótima. E junto com isso, gente, praticar a arte de viver o presente, né? Porque é isso que falta na pessoa que está com ansiedade. É falta de estar no momento presente. Então, esses óleos irão ajudar também nisso. O lavanda, os óleos que são de resina, né? Então, a copaíba, o frankincense, que é o incenso, né? São óleos que trazem você, a terra você, então traz você para esse momento presente, para viver aqui o agora. E aí, você conseguindo trazer você mesmo, com esse autoconhecimento, para o presente, essas crises vão ser diminuindo. E como a Esther falou, a gente tem que entender as linguagens, né? A gente tem um livro que chama Sete Linguagens do Amor, ou Cinco Linguagens do Amor, que ele fala que você precisa entender, porque cada pessoa tem uma situação. Então, às vezes, numa crise de ansiedade, eu quero muito abraço. Eu amo um abraço, mas tem pessoas que não gostam de né, toque. Então, se você vai uma pessoa hiperativa, uma pessoa que tem, por exemplo, autismo, ela não, a maioria delas não gosta de que pegue, que toque. Então, numa crise de ansiedade, você não vai tocar. Então, o ideal é que quando você for ajudar alguém que está com ansiedade, o óleo, a forma que você vai colocar. Então, se você vai pegar alguém com autismo, nem sempre você vai conseguir aplicar ele em massagem. Então, é ideal que você coloque para ele inalar, coloque no difusor, né? Uma forma para que ele inale rapidamente em vez da massagem. Então, tem pessoas que uma massagem faz muito bem. Então, o ideal, eu sempre uso o paralelo que eu ouvi o Lair Ribeiro falar, que é o seguinte: se você vai convidar uma pessoa para comer na sua casa, você não vai fazer o que você gosta, você vai fazer o que a pessoa gosta. Então, nesse momento de ansiedade, faça o prato de comida que a pessoa gosta, ou seja, como que ele prefere ser acolhido, né? Que forma que é melhor para ele se sentir seguro para passar aquela crise. Perfeito. Temos aí um mixinho relaxante para transtornos do pânico. Deixa eu só mudar um pouquinho aqui. O pânico é um transtorno de uma forma de ansiedade geralmente diagnosticada em pessoas que têm ataques de pânico espontâneos. Os ataques podem acontecer inesperadamente ou ser provocados por gatilhos, medos, situações, estresse e assim por diante. Os ataques de pânico geralmente atingem seu nível máximo de intensidade em 10 minutos e depois diminuem. Pessoas com transtorno de pânico podem evitar situações e lugares que sentem ou que podem ocorrer os ataques. Então, é muito importante, deixa eu só admitir aqui, muito importante aí o cuidado, né? Também na alimentação, como a Elis falou no começo, porque tudo é um conjunto
de coisas, alimentação, atividade física, ingestão de água, o sono, né, Elisângela? Que é perfeito, que a gente tem que cuidar dessa parte, porque a pessoa, conforme ela vai tendo um sono atrapalhado, ela vai intensificando as crises. Então, nós temos aí a receitinha, esse mix camomila romana, gente, um óleo essencial maravilhoso. O cheiro dele é perfeito. Estou com o meu aqui. 5 gotinhas de camomila romana, 5 gotas de lavanda e 10 ml de óleo fracionado de coco. Pode passar aí esse rolãozinho na coluna, na sola dos pés, nos pulsos, né, da pessoa. E também um óleo excelente quando a pessoa está em pânico é o Juniper Berry, que eu não vou ter a tela dele aqui, mas era muita tela para adicionar. Juniper Berry, por quê? Porque a pessoa que ela sofre de pânico, ela está com os rins sobrecarregados. Então, é muito importante usar o Juniper Berry para fazer uma massagem, para ajudar a aliviar essa ansiedade, certo? Deixa eu mudar a tela aqui. Qual que é o próximo? Uma coisa legal de falar de pânico, gente, que nem sempre uma crise de pânico significa que a pessoa tem transtorno de pânico. Então, se for uma crise solitária, uma crise avulsa, né, não é classificado como transtorno do pânico. Para ser transtorno do pânico, ela tem que ter mais de uma crise, né, iniciar aí um processo de algumas crises do nada, claro, acontecem, mas que sejam frequentes, né? Então, constantemente, acontece essas crises de pânico, então aí a pessoa é classificada como um transtorno do pânico. Isso. Então, óleos recomendados, os óleos avulsos. Nós colocamos vários para quê? Para vocês terem o conhecimento e o óleo que você tiver em casa é um desses que vai servir. Você não precisa ter todos os óleos, né? Mas vai chegar um tempo onde vocês vão aumentando a farmácia de vocês, como a minha aqui está bem grande. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ela aqui. Então, acaba dando para fazer os blends. Eu tenho bastante óleo, não tenho todos, são mais de 130, não tenho todos, mas eu tenho vários óleos e é gostoso a gente poder fazer essa receitinha. Em crianças, principalmente, camomila romana é excelente. O camomila romana é um óleo essencial que pode ser usado desde o bebezinho até a pessoa mais idosa, não tem restrição para o uso da camomila romana. Ele e o lavanda, tá? Então, uma gotinha, por exemplo, você vai usar em criança, é a metade da dose de um adulto. Então, se adulto é 2 gotas, criança você vai fazer uma e bebezinho você vai fazer fracionado. Uma gotinha do camomila romana numa colher de mel, por exemplo, você coloca ali num pirizinho, faz a misturinha e vai dando a colherinha de café aos poucos durante o dia para a criança. Tá? Quando a criança está com muita crise, até mesmo crianças autistas, é muito importante porque vai trabalhando todo o sistema nervoso da criança. Dificuldade na escola, né, pré-escola. O zimbro é Isso, um óleo muito importante para isso, gente. Tem muita criança que tem algumas síndromes, né, de ansiedade noturna, por exemplo. Então, esse medo noturno é muito tratado pelo zimbro também, né? Além de outros medos. O zimbro é um óleo que, acho que ele nem está aqui nessa listagem, mas é um óleo bem importante. Ele trata diretamente os rins, aí sobrecarregado os rins, que na medicina tradicional chinesa corresponde ao medo, né? Então, a pessoa que tem muito medo, provavelmente ela terá algum descontrole físico no rim. Ou uma pessoa que tem um rim físico, né, com algum problema, provavelmente ela vai ter medo de alguma coisa. E criança com esse medo noturno, o zimbro é bem importante. Então, medo de ir para a escola, tudo que é novo. Então, noturno, você colocar o zimbro no difusor, massagear o pé, gente, linha da coluna. Você não está só protegendo aí o seu filho contra gerações futuras, porque hoje, se a gente for trazer para o que está acontecendo com as nossas crianças, os nossos filhos, cada vez mais alérgico, cada vez mais problemas respiratórios, isso não é de agora, aconteceu agora.
é do que a gente vem se alimentando em gerações, do que o clima que está mudando as gerações. Então, a gente consegue passar de DNA para DNA. Então, essa linha da coluna é bem importante para a gente preservar e regenerar aí para as próximas gerações. Perfeito. Inclusive, principalmente com o sistema nervoso abalado, a coluna ela irradia para todos os órgãos. Então, é um ponto bem interessante de você fazer a massagem, porque vai relaxar todo o corpo. Quer que a criança dorme bem? Passa o camomila romana na coluna dela, faz a massagem ali, porque vai irradiar o corpinho, vai relaxar, principalmente as crianças que dormem se debatendo muito, né? Bate para um lado, bate para o outro, tem um sono muito agitado. Seja lá o óleo que você tiver, se for o lavanda, se for o camomila romana, Balance. o balance, ou o frankincense, bergamota, você vai fazer a massagem para que a criança relaxe e tenha um sono melhor. Deixa eu ver qual que é a próxima tela. Ó, outra receitinha para acabar com o pânico. 5 gotas do bergamota. Essa é do mix. Você monta no rolãozinho também. 5 gotas de bergamota, 3 gotas de lang-lang, 3 gotas de lavanda e 10 ml de óleo de coco fracionado. Gente, o ylang-ylang é um óleo essencial maravilhoso, principalmente para as pessoas que trabalham muito e têm dificuldade em parar de trabalhar. Faz uma massagem ali nas costas, ele vai trazer um relaxamento assim. É para desligar realmente os pensamentos e a pessoa ter um sono reparador quando você põe o ylang-ylang ou puro ou até mesmo num blendzinho e faz a massagem ali na coluna. Elisângela, quer... Deixa eu ver a próxima tela. Vamos para a próxima. Aí aqui nós temos... Espera aí. Vou tirar aqui. Transtorno obsessivo-compulsivo. Transtorno obsessivo-compulsivo é o tal do TOCS. Ele ocorre quando o indivíduo tem obsessão, pensamentos, imagens ou ideias excessivas, que levam a compulsões, comportamentos repetitivos ou pensamentos que se sentem compelidos a realizar. É comum que as pessoas sofrem de TOC tenham hábitos que façam com a mesma frequência. Então, pode ser aquele que arruma muita casa, né? Tudo tem que estar ali. E é simétrico, gente, tem que estar assim, ó, o copo tem que estar aqui. Se ele estiver aqui, a pessoa já se sente incomodada. Alguém aí na live tem? Ai, gente, eu tinha muito problema com as minhas xícaras e minhas canecas. É Gente, mesmo? elas tinham que estar com o mesmo lado da asinha, sempre, do mesmo lado. Para mim, elas estavam tristes se elas não estivessem no mesmo. Eu falava, gente, mas ela está isolada porque ela está muito triste porque a asa dela. Nossa, e eu ficava, gente, mas quem guardou minhas canecas e não arrumou a asinha? Ou então não colocar em par. Tipo, se quebrou uma, eu tiro a outra. Tipo, 5 não fica, tem que ficar 4. Então, eu tinha bastante dificuldade. Então, assim, você queria ver por exemplo, na live, eu virasse assim, batesse o olho e falasse, meu Deus, viraram a caneca. Para mim, no momento que você estivesse falando, eu ia fechar a câmera, ia correr e ajustar isso. Então, eu trabalhei bastante, porque, embora aquilo fosse para mim, parecia que era uma terapia enquanto eu fazia, mas me incomodava quando eu não fazia. Então, poxa, por que eu tenho que fazer isso? Todo mundo tá... Xícara não fala, mas para mim, gente, era muito real. Parecia que ela sentia aquela dor, que se uma estava sozinha, era o número ímpar, estava desprezada. Então, assim, era muito real. Eu sentia a dor da xícara. Olha, nas Triste, Tupperware até que eu tenho isso, que eu gosto de pôr as tampas, eu falo que o chapeuzinho tem que estar tudo para um lado só. E eu gosto de organizar por cores, mas eu acho que não chega a ser excessivo, porque é só quando eu tenho tempo mesmo. Fora isso, não me incomoda. Aqui, ó, a Karine está falando que é assim, a Vanusa está dizendo que é assim também. Ai, Então, gente, assim, o quê? De ter dó da caneca? Eu não acredito que não sou sozinha no mundo. Que maravilha, gente! Ai, que emoção, fiquei emocionada agora. que Até no sofre, varal. Puxa, Vanusa, preciso te conhecer. que sofre com toque, né? Deixa eu ver mais uma mensagem aqui no chat. Até no varal. Olha, eu acho, conforme vocês vão falando aí, eu acho que eu vou me identificando também, porque no varal, para mim, eu preciso pôr todas as camisetas juntas, todas as bermudas, senão para mim tá muito bagunçado.
Essa parte eu também faço assim. Se identificou aí, Dulce? Com certeza. Eu ia acabar de falar isso que você falou agora. No varal, Para mim tem que estar tudo com certeza. organizadinho. Então, Camiseta, aí, ó. camiseta, calça, calça, meia, meia, torba. Se a pessoa colocasse uma calcinha, a minha filha fica muito brava comigo quando ela vem em casa. Ela arruma as coisas, ela limpa para mim, arruma, eu vou lá, coloco do meu jeito. Ela fica brava comigo. Vamos ver, tem mais Mas é 5 pessoas falando no chat aí. Vamos ver aqui. O Josimar está rindo. Tudo tem que estar certinho, a Vanusa falou. A Cima, eu também sou assim. A Cima é prima da Vanusa, eu acho. o Marta Eu, rindo eu porque ele é confundo os mais velho que parentescos. Se você. eu errei, vocês me corrigem. Eu também sou assim em muitas coisas. Quem é que está no Windows? Digita seu nome aí para nós saber quem é. A Érica disse que já viu esse filme antes. Para louça suja tem que ficar tudo arrumadinho. É assim. Espera aí, deixa eu ver o que mais aqui. Os prendedores azuis para os homens e rosa para as mulheres. Quem foi essa? Vanusa. A Priscila. É a Priscila que está no computador. Olha aí, eu errei, viu? A Cine é irmã da Vanusa, achei que era prima. Gente, eu convivo tanto com elas, mas me perdoa os parentescos que eu não gravo, viu? Sei que são parentes. Esther, eu até vi alguns nomes diferentes, era interessante a gente entender um pouquinho, porque a gente está falando de óleo essencial, e que essa medicina do futuro, aí eu acredito que a medicina do futuro está nos óleos essenciais para nos dar esse suporte, mas se todos conhecem os óleos e sabem por que eles são tão seguros, eficientes, porque aqui a gente está falando de um contexto de que todos entendem o quão é poderoso esses óleos. Então, a gente está encaixando em um tema muito sensível, que é hoje e atual, né? Que você não, aquela pessoa que cuida do óleo, que cuida da dor de cabeça com óleo, que cuida da dor do joelho com óleo, que cuida da inflamação com óleo, ele possa também gerenciar suas emoções de uma forma muito eficiente com os óleos. Então, só para a gente entender se todos que estão aqui conhecem o poder do óleo, porque eu estou vendo alguns nomes diferentes. Anderson, por exemplo. Então, se alguém não conhecer, gente, o que é o óleo poder, a gente dá uma pincelada bem rapidinha, só para mostrar que é seguro, vale a pena, natural, sem nenhum efeito colateral, tá bom? A gente dá só um respaldo para essas pessoas. A Augusta, eu sei que já conhece, a Cime, a Vanusa, a Dulce, a Elisete, a Érica. O Anderson é daqui de Curitiba, Elis. Seja muito bem-vindo, Anderson. Legal. A Jacira também conhece, deixa eu ver quem mais aqui. A Karine é convidada de quem? Karine Queiroz. Tem a Alessi, já conhece. A Leni, eu não sei de quem que ela é convidada. Tem a Lidiane, a Silmara. Acho que a Silmara, se eu não me engano, é aí de Jacarezinho. A Leni é da Suzana, ela conhece também. Então, tranquilo. Bora seguir para a ansiedade. Então, acho que nós temos uns 2 iniciantes aí. Então, bora lá. Mudando para a próxima tela. Transtorno de ansiedade, o TAS, né? Deixa eu ver aqui. Transtorno de ansiedade social. É aquela pessoa que tem o pânico, tem o medo intenso de ser julgado, avaliado negativamente ou rejeitado em situações sociais ou desempenho. Pessoas com TAS estão constantemente preocupadas com a forma como são vistas pelos outros e se parecem visivelmente ansiosas. Ficando corado, né? Ficando vermelho, tropeçando nas palavras, tremendo e assim por diante. Pessoas que sofrem gravemente de TAS tentarão alternar seu estilo de vida para evitar situações potenciais que causem ansiedade. O TAS pode dificultar que a pessoa consiga um emprego, que vá à escola ou até mesmo que se envolva em relacionamentos. Então, vamos aos comentários que o pessoal está participando aqui no chat. Vamos ver. Érica, costumo marcar como deixo as coisas e sei quando foram mexidas. Ai, gente, é muito...
É muito doido isso, verdade. Gente, com relação à socialização, né? Eu tive aí com o meu pequeno, com o Vitor no pré. A gente teve bastante dificuldade ao ponto da gente pensar em buscar ajuda de um profissional. Eu já estava utilizando alguns óleos, mas ainda não estava da forma que a gente precisava, então um dia ia, outro dia a gente não conseguia. Quando conseguia, durava meia hora, a gente precisava ela voltar a buscar, e muitas vezes em situações bem delicadas para a gente ter que buscar ele. E um óleo que ajudou muito, muito. Depois a gente fortaleceu muito isso com lavanda, para ele melhor se comunicar, e outros óleos. Mas o que tirou ele lá do nível de não ter condições de entrar para o portão da escola, de grudar na saia, foi o zimbro. Foi um zimbro. Então, depois, muitos outros óleos, como bergamota, para fortalecer, para elevar a autoestima dele, lavanda para comunicação, para ele poder comunicar e tudo mais. Mas foi o zimbro que ajudou. Eu veio para mim e depois não foi à toa. Eu falei assim, gente, quando Elias ficou lá, né, desesperado e no medo foi no pé de zimbro, não é à toa. A Bíblia poderia ter citado, estava embaixo de uma árvore, mas ele teve o prazer de falar pé de zimbro. Eu falei, então é esse que eu quero. Então veio o zimbro e a gente conseguiu utilizar, e acho que em 20 dias a rotina começou a se normalizar. Ele começou a participar das aulas normalmente, entrar na escola como se nada tivesse acontecido. Foi incrível, foi transformador, e às vezes eu falo que até um pouquinho mágico, assim, foi bem, bem lindo. Até que a gente conseguisse a vaga do profissional, o problema estava resolvido. Não deu nem tempo. E é interessante, Elisângela, que muitas vezes os medos podem estar ocultos, né? A pessoa sente medo, mas não sabe do quê. E assim, quando a gente vai estudando, a gente vai vendo aqui, ó, medo de julgamento dos outros. Quando você começa a falar, a pessoa começa a se identificar, nossa, é verdade. É por isso que eu não queria fazer a live. É por isso que eu tinha medo de fazer tal coisa. Então, assim, é muito interessante. Porque a gente tem uma mania de comparar o nosso início com o meio ou final de outra pessoa. Então, a gente se olha e fala, gente, mas eu não falo igual a Vanusa. Então, ninguém vai dar crédito na minha live. Eu não falo igual o X Bertano, eu não falo igual... E às vezes a gente se compara a uma pessoa, uma famosa, por exemplo. Nossa, eu não vou falar igual a Ana Hickman apresenta, como fulano apresenta, Fátima Bernardes. Claro, mas elas tiveram um começo. Então, a gente se comparando, a gente se fecha. E aí a gente não consegue praticar, nunca consegue melhorar, e esse medo vai nos afligindo ainda mais. Por quê? Aí vão aparecendo outras pessoas que vão atingindo, se fala até fulano, mas ela se arriscou, você não. Nossa, mas até Bertano, porque eles enfrentaram isso, lidaram com a situação do medo, seguiram em frente, e aí não tem nada difícil, tem pouco executado. Quando você começa a executar, você começa a melhorar, e aí as coisas começam a ficar mais claras para você. Então, esse é um ponto, e são óleos que vão te ajudar, o bergamota, esses óleos cítricos, aí o nardo, te ajudar a tomar esse ponto de decisão. Ô, Elisângela, agora eu estava pensando aqui, nem tudo vai ser o toque, né? Por exemplo, eu estou vendo aqui a Vanusa falar, no escorredor de louças, tudo tem que estar bem arrumadinho. Eu aprendi, eu também gosto. Quando eu lavo a louça, todo mundo já sabe que foi eu, porque eu faço organizadinho, mas isso pode ser uma forma de você se organizar, de você fazer a vida fluir. Agora, toque quando é excessivo, quando você não consegue. Isso. Vamos supor, você está atrasada para uma reunião, mas se você não deixar os copos todos viradinhos e arrumadinhos, aí incomoda ao ponto de você não conseguir sair. E você até tenta. Isso. Eu cheguei várias vezes... De atrapalhar a sua rotina. Isso. Eu cheguei várias vezes de estar no carro porque estou atrasada, né? Pegava fretado e tudo mais para trabalhar. E aí eu estava no carro, ligava e falava, não, é rapidinho, eu vou lá e arrumo. Então, ir lá e arrumar. Então, isso te atrapalha, você não consegue... Porque você querer... Hoje eu gosto, eu ainda mantenho eles organizados. Mas se em algum momento, que nem eu olhei agora, eu estou vendo duas aqui fora. Tudo bem, não vou fechar e correr lá. Então, isso daí já não é uma forma de organizar, uma forma que eu gosto de ver as coisas, porque não é um ponto que me atrapalha. Lembra das emoções? Ansiedade é normal, né? Tudo, medo é normal, desde que não atrapalhe a nossa rotina. Perfeito. Esther,
Sim. Ô, Esther, Quem mas está falando isso aí comigo? não é coisa Lúcia. só de mulher, não, viu? Tem alguém quietinho aí que eu vou falar, viu? Ah, eu estou vendo aqui, né, meu amigo Josimar? Né, Fala aí. Josimar? Quem Josimar, estão te será, convidando gente? para Conta aí participar esse aí, ó. depoimento, Josimar. Vou falar não. Entreguei. Fala, Josimar, que nós vamos te indicar o olhinho. Se você Não não vou me falar, entregar, Josimar, não. tem alguém que conta pra gente. Você viu? Não vai falar, não? Não vai falar mesmo? Eu estou aqui esperando, pensando que ele vai falar. Deixa quieto. Deixa para lá. Então, vamos só indicar o olhinho para o Josimar. Aí, Josimar, ó. Bergamota. Eu já fui muito, mas hoje, meu Deus do céu, a vida ensina, né? Mas os olhos me ajudaram bastante. Hoje Ai, eu que sou bom. outro. Já Que fui bom. terrível. Meu Deus. Nem, Deixa eu ver não aqui. quero comentar, não. Assim, eu chego no serviço. Peraí, deixa eu. Eu chego no serviço atrasada porque quero deixar tudo organizado em casa, mas acho que é normal. É, Elisângela, é normal isso? Ou é toque? Quando atrapalha a rotina, gente, é toque. Quando atrapalha a rotina, o que você tem que fazer no dia a dia, é toque. Aí você tem que fazer os mixinhos aí para se tratar, né? Então, nós temos Eu, aqui. eu, eu não sei se de tanto... Abaixa um pouquinho só um volume, assim. Deixa eu baixar só um pouco o meu volume. Eu acho que Eu não deve ter sei se de dois tanto... aparelhos com o som aberto. É Dois modelos. que a gente está em aprendizagem aqui, de como entrar no Zoom. Aham, tá certo. Mas é o seguinte, você falando isso aí, vem até atrapalhar, por exemplo, você sai, deixa tudo organizado, e a hora que você está na esquina de baixo, vai lá no quinto quarteirão, sexto, puxa, será que eu fecho o portão? Isso aí. E volta para trás para ver se o portão está fechado. Vixe, não foi nenhuma nem duas vezes. Mas isso aí Então, pode, isso aí pode falar um pouco da agitação também, né? De você estar correndo e não ter isso certeza, você aí, faz tudo tão ver se a automático que porta não está tem trancada. certeza. Então, é uma coisa que eu trabalhei, não é nem falta de atenção, eu acho que está no automático e você acaba fazendo o trabalho rotineiro e sai do foco, na verdade. Daí se torna rotina, não se torna uma linha de raciocínio. Então, eu creio que muitas pessoas já passaram por isso. Quem passou por isso, levanta a mão. Eu passei muito por isso e também de ter uma rotina, por exemplo, ter um caminho que eu percorro, mas num determinado dia eu tenho algo para ir num diferente, eu segui no caminho que... Mãe, você não ia em tal lugar? Nossa, era mesmo, não ia direto para aquele lugar que é de rotina. E isso é aceleração, né? A mente acelerada para o automático. Aí você tem um treino, além dos olhos, é claro, para te manter focado, sair do automático, te aterrar, mas um treino de mente. Quando eu tinha esse momento do portão, é que eu tô com fone, gente. Se eu não tivesse com fone, o Vitor já tinha gritado de lá: minha mãe já fez isso! Teria gritado com certeza. Então ele não tá ouvindo. Mas eu colocava um treino na minha mente. Fechei o portão? Fechei o portão. A pergunta. Então era muito automático. Até que eu saísse do automático, eu fazia a pergunta: fechei o portão? Fechei o portão. Olhava, fechei o portão. Então sempre eu... Estou no caminho certo, vou direto para a escola? Eu fazia essas perguntas ao longo do dia para eu sair do automático, estar sempre ali no presente. Aí, quando voltava, eu percebia que estava tudo organizado, ia. Depois de um tempo, voltava de novo. Aí você tem que fazer o treino na mente de novo, e assim vai, né? Essa história é recorrente aqui em casa também. Parecia um déjà vu. Todos os dias, quando a gente saía para a igreja, quando virava a esquina lá embaixo, o Marcelo falava assim: alguém viu se eu fechei o portão? Ninguém tinha visto, tinha que voltar. E depois já aconteceu umas meia dúzia de vezes, aí ninguém aguentava mais, né? Aí todo mundo ficou assim: olha, pai, o senhor está vendo? Fechou o portão. Todo mundo passou a se atentar naquilo para não esquecer mais. Né? E a doutora Priscila, você se conectou com alguma coisa aí?
Está pensando? Agora abriu. Me conectei com um monte de coisa, situações da casa, do varal. Eu também, eu lavo as roupas tudo por ordem de cor, às vezes até de tamanho, na hora de estender. Uau! É. Então, assim, muitas coisas. No trabalho também, os processos, os documentos, às vezes olha só, até por ordem alfabética, eu coloco as folhas na mesa, por ordem, por data, tenho muitas coisas que me identificam. E às vezes é coisa desnecessária, né? Tem algumas coisas que são necessárias de organizar e tudo mais quando arquivo, mas tem coisas que nem tem necessidade, mas eu sinto a necessidade de fazer. Então, eu acredito que eu tenho um monte de toque, não é só um, não. Mas isso é interessante, porque muitas vezes eu me lembro, eu tive uma época na minha vida, gente, com 4 crianças pequenas, e eu fui muito bagunçada, eu não dava conta. 4 crianças pequenas, a casa, e eu tinha que levar na escola, eu tinha que fazer tudo, eu não dava conta. E aquilo foi me cansando tanto, e eu pedindo a Deus uma sabedoria para eu conseguir me organizar, e um belo dia, me parece que veio uma inspiração assim para mim, que eu tinha que, falei assim, vou arrumar minha geladeira. Aí eu comecei a organizar as garrafas por cores, e depois eu tirei uma foto, ficou lindo, eu mandei para minha irmã, que é terapeuta também. Ela falou assim, olha que legal, você está encontrando uma forma de se organizar e de harmonizar tudo que está à sua volta para que a sua vida possa fluir. Eu falei, nossa, que legal, vou fazer isso na gaveta, vou fazer isso no guarda-roupa. E eu comecei a fazer isso, e de fato foi um estímulo para mim, para eu começar a manter as coisas mais organizadas. Aí fui procurar as personal organizer para deixar tudo bonitinho, e me ajudou muito. Então, nem tudo vai ser algo que te atrapalha, pode ser algo que vai te ajudar. O escorredor de louça eu gosto de deixar para não ficar aquela pilha. Você tirou uma louça, cai tudo. Então, estando organizado, você vai evitar um monte de transtorno, né? E então é isso. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Espera aí. O Valdeci está entrando. Deixa eu ver quantas telas eu pulei aqui. Tá. Aí aqui tem a recomendação lavanda, que ajuda a acalmar a mente, camomila romana ajuda a acalmar a mente, o corpo, o alecrim ajuda na fadiga mental, o basil, gente, que é um manjericão, muita gente confunde manjericão com marjorã, são 2 óleos totalmente diferentes, tá? Esse aqui é o marjorã e o basil é o manjericão. Então, o manjericão, que é o basil, promove clareza mental. Inale quando você precisar ter uma clareza na mente. O olíbano equilibra e ajuda a minimizar as distrações. O grapefruit ajuda a aliviar o estresse mental e o yuzu acalma e promove clareza mental. Quer comentar, Elisângela? Não, perfeito, está bem espanadinho. Né? É isso. E essa diferença aí, né, do basil, que é o nosso manjericão, e que é até na planta, normalmente, antes da gente entender de óleo, de conhecer o quão poderoso, né, as pessoas já tinham o manjericão em casa para ajudar com relação à energia, nos equilibrar, nos deixar bem, né? Então, todo mundo tinha um pé de manjericão e um pé de alecrim, né? Para ajudar aí nessas questões. Então, a gente tem de uma forma potencializada, de uma forma que você pode aplicar de várias formas, para todos aí da Casa do Fluir. Então, o basil é um dos óleos que eu amo também. Coloco no azeite. Perfeito. Olha aí que legal a receitinha, ó. 5 gotas do basil, essa é para o difusor. 3 gotas do grapefruit, 2 gotas de olíbano. Seguindo em frente, 3 gotas do grapefruit, 3 de lavanda e 3 gotas de olíbano, no óleo fracionado, para você conseguir se desvencilhar de todas essas compulsões, essas coisas que atrapalham você. E, por último, agora, nós conseguimos, Elisângela, fazer aí quase 1 hora, nós temos 6 minutos para falar do marjorã, que é o produto do mês.
e que a doTERRA sempre vem nos presentear, né, com algum produto. Se você faz 125 pontos até o dia 15 do mês, então a doTERRA te dá um produto de presente. E esse mês ela está nos dando aí de presente o Marjoram, que é a manjerona. Marjoram, manjerona. Então, para que é indicado? Reumatismo muscular, artrose, nevralgias, infecções respiratórias, coriza, rinofaringites, otite, gente, dor de ouvido, infecção de ouvido, sinusite, infecção digestiva, hipertiroidismo, distonias acho que está errado aqui, neurovegetativas, eu acho. Hipertensão arterial, olha que legal, para pressão alta, um óleo excelente para tratar pressão alta é o Marjoram. Problemas com o ritmo cardíaco, seja ele acelerado demais ou lento demais, ele vai ajudar a trazer essa estabilidade aí para o coração. Dispneia, hiperacidez gástrica, colite. Colite é inflamação no intestino, úlcera, gastroduodenal e até mesmo para obsessão sexual. Então, quando está muito ativo, faz uma massagenzinha lá com o Marjoram, que vai ajudar a relaxar e a pessoa conseguir dormir. E o Marjoram tem num mix que eu gosto muito, que é o Aroma Touch. É excelente, eu gosto muito da massagem dele, porque é relaxante mesmo. Você faz uma massagem na coluna ali, você vai dormir assim de forma maravilhosa. Eu tenho 2 testemunhos bem importantes na minha vida com o Marjoram, nas questões físicas. Hoje eu gosto muito dele, eu incluo ele nos meus blends noturnos, né? Eu coloco no difusor porque ele ajuda bastante no sono. Mas o primeiro foi que menos de 15 anos, eu acho que eu não tinha 15 anos, eu fui diagnosticada com artrite reumatoide. Até essa jornada, né, até essa decisão aí, que seria artrite reumatoide, minha mãe passou por vários sustos, porque foi no momento que ela teve meu irmão caçula, e aí ela precisou antecipar a cesárea do meu irmão para que ela pudesse fazer a retirada das pedras na vesícula, onde ela estava mais internada do que em casa, estava inflamada, ela precisava retirar. Nesse período entre que meu irmão nasceu, estava sob cuidados de 2 tias, e minha mãe no hospital, eu apareci com dores nas articulações e inchada. Mas quem era a Elisângela na fileira do pão se minha mãe estava internada e um bebezinho chorando e sem leite, sem mamar e não conseguindo pegar mamadeira no meio do furacão, né? E aí, só que mãe é mãe. Quando minha mãe chegou do hospital, que ela olhou para mim, ela falou, o que aconteceu com você? Daí eu falei que estava com dores. Ela providenciou aí, né, na época era o pediatra, e começou uma bateria de exames. Primeiro porque os meus exames de sangue deram todos alterados, a nível de ter que repetir o mesmo exame mais de 5 vezes em laboratórios diferentes. Era a bateria de exame que eu fazia. Então, no primeiro momento, falaram para minha mãe que era tuberculose óssea, câncer no osso, e várias situações que o meu pediatra era uma escadona bem alta, assim, né? E minha mãe falou que só não sabia como ela descia, como ela subia aquela escada lá, de cada vez que ia era um susto, que ela já nem sabia. Com a criança de colo, descia lá, cada vez que era a suspeita era diferente, era pior. Até que chegou no momento que, olha, é artrite reumatoide. De lá para cá, eu sentia muitas dores. Eles falaram que quando eu engravidasse, eu ia ter bastante dificuldade. Eu tive que tomar Voltaren na gravidez para conter dores, injeção, né? Então, foi bem... tinha bastante dores mesmo. Só que, como tudo começou no joelho, o meu joelho ele teve um desgaste na cartilagem. E chegou um ponto que eu não dobrava o meu joelho. Então, para eu agachar, eu não agachava como todos. Eu tinha toda uma situação diferente, com uma perna só, o esquerdo, né? Eu não conseguia dobrar ele. Então, para pegar alguma coisa embaixo da mesa, para passar pano, tinha toda uma manobra, gente. Eu era uma manobra, sabe? Tipo, toda uma situação. E o Marjoram, eu utilizei por 3 meses em massagem junto com o Deep Blue e Copaíba, mas eu já estava fazendo com o Copaíba e o Deep Blue, eu tinha melhorado as dores, mas só após eu incluir o Marjoram, por 3 meses, eu percebi que eu estava agachando.
percebi que voltou o movimento do joelho. E ele fez uma reconstrução da cartilagem do meu joelho. Então, Uau. hoje eu dou... Ele faz um barulhinho ainda, é bem legal, sabe, gente? Para provar que estava defeituoso mesmo. Ele faz crec, crec, quando agacha. Mas algo que me devolveu eu abaixar e levantar. Agora não tem desculpa, tem que passar pano, tem que pegar as coisas embaixo da mesa, não dá para falar, fulano, pega para mim que eu não abaixo. Então, foi incrível, foi um dos testemunhos mais gratificantes para mim, porque depois de tantos anos na minha vida sem conseguir agachar de forma normal como as outras pessoas, eu tinha muita dificuldade para sentar e levantar. Andar reto era normal. Eu acho que as pessoas até pensavam, essa mulher não tem dor, essa menina não tem dor no joelho, não, ela está andando normal. Mas o meu problema era escada, descer e subir para mim era com muita dor. Onde eu trabalhava tinha escada, tinha meses que eu tinha dois amigos, colegas mais próximos, né, uma amiga e um amigo, que eles me ajudavam a subir. As crises mais dolorosas que eu tive, né? Antes de introduzir os olhos. E para sentar numa cadeira e para levantar. Então, era um movimento de agachamento, né, e levantamento era bem sofrido para mim, com muita dor mesmo, era bastante dor. E hoje, graças a Deus, eu consigo fazer. Não dá para, vocês não têm noção, mas eu tô com o joelho dobrado, justamente esse joelho em cima. Sabe quando você senta em cima? Senta em cima da perna. Tô desse jeito, coisa que não. Para testar para ver se ficou bom mesmo. Exato. E a segunda foi mais próxima, durante a pandemia, a loucura do toque, que eu não conseguia ver louça na pia e ter que voltar a trabalhar, e a bagunça, aquele negócio foi ficando, muito trabalho. Por conta da pandemia, a área que eu trabalhava na época explodiu, que era de notebook, né? Então, todo mundo teve que vir para casa. E aí, a pressão começou a... Fiquei com holter e tal, e o médico falou, olha, vamos ter que introduzir a medicação. E eu falei com ele, você me dá um crédito de 30 dias? Eu posso controlar? Eu falei para ele, trabalho com os óleos essenciais, é sempre o que eu busco primeiro, eu gosto de ser o primeiro recurso na minha casa é sempre o natural. E ele falou que tudo bem. Então, eu fiquei durante um mês controlando com o reloginho e tomando o marjoram e o lavanda. E durante esse período normalizou, a gente refez os exames e até hoje, isso faz 2 anos, foi bem no começo da pandemia, 3 anos, né, quase, e eu não precisei tomar, e não é contínuo o marjoram com lavanda. Então, eu penso, o dia que está mais agitado, eu uso, mas não é algo que eu precise todos os dias. Eu acho que porque foi logo no início, um pontapé, eu já entrei e fiz um tratamento bem bonitinho com esses 2 óleos e normalizou. Então, são 2 testemunhos incríveis que eu tenho aqui na minha vida que eu vou levar para sempre e eu não fico sem. Perfeito. Depois eu quero ouvir a Ana Sostiço, mesmo que não seja sobre algum desses óleos que a gente está falando, eu gostaria, se ela puder, participar com algum depoimento, com alguma coisa para a gente aí. Gente, o marjoram para ansiedade, eu vou falar para vocês. Hoje eu tive a experiência com ele antes da live. Eu tenho feito as minhas lives, eu contei na live passada que eu tinha muita dificuldade para fazer, mas de vez em quando dá aquele picozinho, né? Por que deu pico de ansiedade? Porque quando eu fui olhar os slides, não estava na ordem que eu queria, e a hora batendo, acelerando, e eu estava tudo bagunçado, vou dar conta, não vou, travo, não travo, marjoram, passei aqui no pulso, ó, foi maravilhoso. Agora já está assim, ó, tudo estável, tudo tranquilo, tudo sereno. Então, aí, ó, para enurese infantil, peraí, fiz algo errado aqui, ansiedade, neurastenia, psicose, gente, para psicose, tem uma receitinha no final aqui, para as pessoas com surto psicótico, insônia, gatinha, para de fazer barulho aí, que está me atrapalhando. Epilepsia, excelente óleo para ser usado, vertigem, pode ser usado em crianças e até em bebês que estejam nervosos, emocionalmente cansados ou excitados. Em dose terapêutica não existe contraindicação. Então, para usar em bebezinho, você pode pegar aí uma colher de 5 ml do óleo fracionado, pinga uma gotinha e usa essa misturinha várias vezes, né? Ao dia, põe ali ou numa xícara, se você não tem o vidrinho, e tampa direitinho e vai fazendo a massagem na criança para acalmar a criança. Hiperacidez, receitinha de hiperacidez, essa aqui eu peguei no livro aqui, falando sobre o marjoram, é um blend, né? Apesar que a doTERRA
A doTERRA já põe já tem os Engest, né? Já fez para gente, mas eu quis colocar essa receitinha aqui extra para vocês. 20 gotas de hortelã-pimenta, 20 do marjoram, 20 de cardamomo, 20 gotas do camomila romana e 20 gotas de óleo de coco copra, tá? Pode fazer o uso aí ó, de 4 a 6 gotinhas, porque está diluído, tá? Deixa eu ver o chat aqui. Como usar o manjerona para sinusite? É bom só a gente falar que, por que o copra, gente? Porque a gente vai fazer uso de ingestão, tá? E não fracionado, né? Eu tenho fracionado. Perfeito. Nesse momento, nessa receita, como vai ser por ingestão, como vai ser pela boca, né? Então, a gente troca pelo copra, que é comestível. Perfeito. Como usar o manjerona para sinusite? Pode fazer a massagem no peito, tá? No peito e nas costas com óleo fracionado. Pode usar ele no difusor. E pode até fazer ingestão. Eu gosto muito de usar ele. Eu já fiz um azeite saborizado aqui, gente, que eu coloquei o manjerona, coloquei o basil, o orégano, os óleos, tudo que são ali na parte aí do tempero. Eu usei para saborizar o meu azeite, coloquei 5 gotinhas de cada, do orégano coloquei só 2, e fica assim maravilhoso. Então, você acaba tendo um azeite terapêutico, né? Então, você está temperando a salada e está ali consumindo óleo essencial junto aí no seu azeite. O para sinusite é legal também para massagem, pode passar aqui, né? E você vai fazendo leve pressionadas, alternando os dedos, né? E vai fazendo essa pressão na face, aqui na maçã. Aí pode começar, depois você vai subindo, traz, volta, desce, porque o que acontece, a mucosa ela se acumula aqui, né, no eixo aqui da face. Então você pode ir fazendo essas pressões para fora, uma pressão, não precisa apertar muito, mas faz leve, você pode fazer várias pressõezinhas, e aí depois você volta, fica 10 segundos pressionando, solta, 10 segundos, e vai fazendo essa massagem facial para sinusite com marjoram, diluído em óleo. Perfeito. Uma receitinha aí para psicose, deixa eu ver o que mais que tem aqui. Medos e neurastenia. Espera aí, tem uma pessoa tentando entrar. 20 gotas de marjoram, 10 de juniper berry, vocês lembram que juniper berry trata os medos, 20 de bergamota, 6 ml de semente de damasco ou de óleo de coco copra. Aplicar de 3 a 4 gotas na sola dos pés, de 2 a 4 vezes ao dia, conforme a necessidade. Então, quando a pessoa está tendo crise psicótica, pode fazer essa receitinha aí para usar. Deixa eu ver se temos mais alguma imagem. Temos. A parte emocional do marjoram, gente, olha que lindo. Ele é um óleo que trabalha a abertura de conexão emocional, relacionamentos íntimos, generosidade, amor, capacidade de confiar. Ele trabalha também a desconfiança, a indiferença, o distanciamento emocional, superproteção, isolamento emocional, medo de rejeição e autossabotagem. Vamos ver? Acabou. É isso aí. Então, assim, muito interessante a gente ver. E a doTERRA está dando de presente, só para lembrar vocês, quem tiver 125 PVs até o dia 15, você vai ganhar esse óleo maravilhoso de 15 ml de presente. Gente, olha que coisa maravilhosa. Garanti o meu hoje. Garantiu o seu hoje, Elisângela? Garanti o meu hoje. O meu tá aqui, ó. Eu já abri o meu hoje. Eu também vou garantir o meu hoje, viu? Que bom, que bom. Não dá, não tem como. O marjoram é um óleo incrível, vocês vão se apaixonar por todos os benefícios aí. Se Deus quiser, eu vou garantir o meu hoje. Muito bom, parabéns. A Ana Sostiço pode participar, dar um depoimento para nós. A gente usa muito manjerona aqui em casa, Esther, muito mesmo. A minha mãe faz o controle de pressão alta e o meu marido também com marjoram. Então a gente usa muito, a gente gosta, é um óleo essencial que não falta aqui em casa. Acabou, a gente sempre está adquirindo e agora ganhando, né? Mas a gente ganha ele. A gente está bem Qual que é a feliz forma com o que óleo você também. usa,
Ana? Oi? Qual a forma que você mais usa ele? Na Ingestão, ingestão. tópico? Na ingestão, mais na ingestão. Ingestão. Uhum. Ingestão. Então, pode pingar 2 gotinhas ali sublingual. Você usa ele e mais algum outro? Vários. Não, para pressão alta? Ah, o lavanda também. Lavanda. Então, Lavanda, marjoram aham. junto com lavanda. A duplinha Perfeito. é. E até, Gente, gente, acrescentando na receitinha de sinusite, depois que fizer essa massaginha, coloca um paninho quentinho, uma fraldinha em cima por um tempo. perfeito, para Depois ajudar vocês vão ver aquela a secreção. pectoral. Perfeito. Alguém tem alguma pergunta para nós finalizarmos aqui? Ou se alguém quiser contar um depoimento e tem feito uso dos óleos essenciais e tem se impactado, está aberto para vocês participarem. Nós estamos O com quanto 26 ajudou, pessoas na sala. o quanto foi importante, né, a utilização de um desses óleos ou outros óleos que a gente não mencionou aqui, mas que ajudou na gestão da emoção, de você lidar com essa emoção, não que vai desaparecer ou que você não vai ter mais essa emoção, até porque ela faz parte da nossa construção como ser humano, mas que você consiga lidar e ir para a próxima fase, né? Adquirir o crescimento, porque sempre vem um desafio, gera esse desequilíbrio emocional, que é para a gente ir para a próxima parte. Então, conte para a gente aqui, divida com a gente para brilhantar e enriquecer mais a live. Mas não brinque, pode ser um de cada vez. Não precisa ser relacionado ao tema, tá? Pode ser uma experiência que vocês têm tido aí, porque isso é gostoso, esse compartilhar, porque vai servindo de experiência para outras pessoas. Posso falar? Augusta. Claro. Quem é que está falando? Eu não estou vendo aqui. Augusta. Augusta, minha amiga Augusta. Pode falar, Augusta. Então, falar dos olhos é sempre muito bom, né? Mas é assim, é muito bom quando a gente escuta outras pessoas falar, especialmente médicos, né? Eu tenho passado alguns olhinhos para uma pessoa que trabalha aqui comigo, e ela teve a bela experiência de falar para uma doutora que ela passa na FMU. Ela é nutricionista. E daí ela começou a falar dos resultados que ela estava tendo com os óleos do Terra. E a doutora falou assim, que excelente, eu conheço esses óleos. Eu só gostaria de saber como você está usando, quais você está usando, porque assim, eu vou indicar para que você continue usando. Ela chegou aqui me perguntando que óleo que eu estou usando, porque nem eu sei. Aí, às vezes eu faço blend para ela e ela falou, dá o nome, porque a doutora ficou assim, impressionada, e ela gostou muito e quer que eu continue usando. Então, a gente ouvir isso enriquece muito, né? Então, saber que os médicos, eles estão aprovando, né, o uso dos óleos essenciais, né? Então, isso é maravilhoso. Verdade, Augusta. Inclusive, o Josimar cadastrou um cardiologista, não foi, Josimar? Que entrou para a nossa rede essa semana, ou semana passada? Foi, Dr. Benedito Roubadei, do Rio de Janeiro, era para ele estar na live de hoje. Cardiologista renomado no Rio de Janeiro, ele foi a pessoa que dá o aval lá para a pessoa se encostar no INSS, ele era o principal na região dos lagos. Nós trabalhamos juntos no passado, dando palestras juntos por 7 anos, e é uma pessoa muito, muito competente, além disso, uma pessoa bela, e em termos de conhecimento. Dr. Benedito, com certeza ele vai começar a estudar bastante os óleos essenciais, porque ele já receitava cannabis. E ele falou, Josimar, eu quero me especializar nisso, vou estudar bem, mandei todo o material para ele já, e ele está, acho que mergulhado em algumas coisas aí para estudar, viu? Ele vem com tudo. Que maravilha, Dr. Benedito, ele já está no nosso grupo, inclusive, ele está espiando as coisas, tem mandado algum material, então, para ele. Perfeito. E, com certeza, ele vai somar muito conosco. E creio que nas próximas lives ele vai começar a participar conosco. E pela idoneidade, a credibilidade que ele tem, ele já, como se diz, ele já fazia teleconsulta, e tem as presenciais, e ele falou, Josimar, infelizmente, hoje eu tenho que receitar cannabis, eu não conheço todos,
Não conheço óleos essenciais ainda, mas agora vou me especializar nisso. Então, seja bem-vindo, doutor Benedito, né? Perfeito, gente. Tá E o que é bom. mais interessante disso, eu me lembro de quando a gente começou em doTERRA, eu era apenas uma mãe querendo cuidar da família. Então, quando falava assim, convida seu médico, eu falava, gente, imagina. E hoje nós temos visto, gente, nós temos aqui ó, na sala uma advogada famosíssima, a doutora Priscila, que entrou aí, está trabalhando com a gente. Temos dentistas, temos cardiologista. Então, gente, é para todo mundo. Enfermeiras, terapeutas, engenheiras também. Só na rede tem massoterapeutas, 2 engenheiras. engenheira também, Ana Sostiço. E Amanda. Amanda também, né? Uhum. Então, é para todo mundo. Todos estão com necessidades de usar produtos naturais, que a gente tem visto quanto que os fármacos têm prejudicado a saúde. Então, não tenha medo de apresentar para as pessoas que você conhece. Eu tenho 2 clientes, uma cliente que, com 1 mês, a criança, em São Paulo, ela é de São Paulo, ela levou a criança para um pediatra bem renomado em São Paulo, eu não vou me lembrar na época, ela me contou, pesquisei até, né, porque faz 1 aninho já que o menininho tem. E quando ele levou para a consultinha de 1 mês, ela falou assim, a médica falou assim, você conhece óleos essenciais da doTERRA? Ela, não, procure um difusor e um lavanda e coloque para dormir. Vai te ajudar e vai ajudar o bebê. Vai amenizar a cólica, vai te dar recuperar o seu sono e tal. E ela não sabia nem para onde começar, porque ela não conhecia. E aí ela falou para a cunhada dela, o pediatra falou de óleo essencial, doTERRA, lavanda. Então ela, nossa, meu irmão usa. E a amiga dela que compartilha. Foi quando ela me acionou, até hoje eu forneço óleos para ela, o menininho tem 1 ano, tá, coisinha mais... E assim, lavanda lá, e ela adquiriu o difusor mais de 1 mêsinho, de 1 mês, gente. E aí, recentemente, uma pessoa me procurou e falou assim, uma pessoa te indicou para vitiligo, o meu esposo foi fazer alguns exames, estava desenvolvendo vitiligo, e o médico dela, ela falou assim, a frase dela foi, eu achei muito interessante, porque o médico falou para ele da seguinte forma, procure um óleo de copaíba, mas que seja da doTERRA. Busque alguém que compartilhe esses óleos e adquira o de copaíba. E ela ficou abismada, ela chamou assim, eu não sabia também, mas alguém te indicou, passou seu telefone, mas o interessante é que ele falou a marca. Ela estava abismada, assim, ela falou assim, o que tem essa doTERRA para o médico falar, olha, tem que ser da doTERRA. Então, Perfeito. foi bem legal. Josimar queria falar? Eu quero, não é puxa de ninguém, mas eu quero parabenizar muito, não só os doutores, mas os mais curiosos, né, que procuram estudar de verdade. É o caso da nossa Elisângela aí, que era da parte administrativa de uma empresa, como está sabendo, né? E os resultados que tem. Dulce, que está vindo aí com tudo, está num gás que é violento. Também a Silmara, que entrou, estava na última reunião, estou admirado da Silmara, ela já imprimiu tudo, já está estudando, já está fazendo, eu quero saber tudo. Estive com ela hoje de manhã, à tarde, está sabendo muito, em coisa de 4 dias. Falei, meu Deus, o que você faz? É que eu pego, vou mergulhar nos livros. Vou mergulhar. Então, Fique esperta, Silmara, que a Esther já está anotando esses nomezinhos assim, sabe? Tipo, Silmara está mergulhada, ela já anotou Silmara assim, lá, os nomes para ajudar então, na live. Eu quero parabenizar, porque é o seguinte, os curiosos, os que estudam, que viram doutores nesse negócio. Parabéns, Silmara, parabéns, Dulce, parabéns, Elisângela, aos demais que estão aqui, Valdeci, e os demais do nosso grupo. E a curiosidade é que essas pessoas que são curiosas é que dá certo no nosso negócio, porque é a vontade de crescer, é o conhecimento que faz nós crescer, ok? Quantas vezes eu acordar, eu não sabia nada de óleo essencial, acordar às 5h30 da manhã, 5 da manhã, eu vou estudar esse negócio, eu quero conhecer. Eu espero ainda ser como esperto no sistema, em tudo, e de tudo um pouquinho, conseguir. Não dá para saber tudo de uma vez. Eu tenho 3 meses, gente.
desse negócio. Perfeito, Então, Josimar. eu quero que Mas já parabenizar tá todos craque, aí, hein? estudiosos. O Josimar manda mensagem para mim. Esther, tem um caso assim, assim, assim. Qual protocolo que você indica? Seria tal e tal, tal, e acerta em cima. Então, ele e a Rosângela estão ficando aí muito craques mesmo. E é legal isso, por quê? Porque se você usa os olhos, você vai tendo experiência, você vai tendo contato e vai compartilhando. E o que vocês precisarem, gente, de livros para indicarmos aí para vocês. Tem uma pessoa entrando aqui. A gente tem, eu tenho 2 aqui que eu sou apaixonada mesmo. Não vou saber. Um é a Bíblia dos Óleos Essenciais e o outro eu esqueci como que é o nome dele, eu tenho que olhar para falar para vocês. Mas tem muitos livros maravilhosos para vocês terem aí como um dicionário para vocês estudarem. E é fantástico. Então, nós estamos aqui para compartilhar tudo que a gente recebe de bom, a gente gosta de compartilhar com todos vocês. Não tem um assim, esse livro eu vou ter só para mim, esse é o meu segredo. Não. A gente sabe que é bom, a gente compartilha, porque nós, do Terra, é isso. Nós queremos duplicar. Nós queremos que mais pessoas aprendam a falar e que compartilhem com mais pessoas e atingir o máximo de pessoas. Olha a minha vizinha aí, Oneide. Oneide, eu vi a Lindaci, mas eu acho que a Lindaci teve que sair, se eu não me engano. Eu acho que ela trabalha no hospital também. Eu vi ela, apareceu ali, mas não deu tempo de falar na hora. E, gente, quem quiser compartilhar, alguém quer compartilhar alguma experiência aí com óleos essenciais? Estamos abertos. Às vezes usou para digestão, usou para o sono. Agora, se não tiver, a gente já vai encerrar. Eu vou falar alguma coisa, posso? Claro, Silmara. Só que eu vou precisar da ajuda do Josimar. Experiência quentinha da hora. Então, nós fizemos uma visita para uma cliente hoje, muito querida, e eu já havia abordado ontem o assunto com ela, e anteontem a gente agendou para ir hoje. Só que lá eu fui beneficiada. Lembra que eu estava rouca desde segunda-feira, muito rouca, né? Então, e aí eu só tive umas gotinhas assim daquele gostoso, sabe? Um gás. Ajudou, mas ainda ficou rouca. Aí, quando a gente estava lá hoje, qual é o olhinho que você colocou no difusor, ô Josimar? Old Orange e também Peppermint. Então, é isso aí, vou aprender. E aí, o que acontece? A gente conversando ali e tal, e a filhinha dela muito querida, e maquiando a gente, e aquela inteira aí, escova os cabelos e vai. De repente, eu precisei me controlar, porque eu senti que veio algo assim, ó, que eu não consegui me controlar. Soltou e limpou. Nossa. Só que quando ele colocou aquilo ali, aquele difusor na sala, que eu fiquei sendo a mais favorecida, porque eu estava de encontro com o vento da porta, né? Então, eu acho que eu inalei quase tudo, só eu. Eu senti até uma ardência, assim, na pele, aquele frescor, não é ardência, aquele frescor. Aí eu fazia disfarçadamente, sabe? Eu senti, assim, que me aliviou muito mais. Então, já é um pequeno testemunho que eu já posso contribuir hoje. Tá bom? Pequeno e grande, né? Porque, gente... para mim foi grande, grande. Nossa. Assim, é muito interessante, porque, assim, eu venho aí de uma família onde, como disse, se trata com as raizadas, com tudo que é natural. Então, eu sempre acreditei muito na ingestão. No aromático, eu achava que era só para cheirinho. E olha que interessante, hoje a gente estudando sobre isso, a gente sabe que a parte emocional é tratada principalmente com o difusor e a parte respiratória também. Então, só dela inalar através do difusor, o Peppermint fez a limpeza nela. Então, isso é fantástico, isso não é pouca coisa, né? Pois é. Sim. O melhor de tudo é que a gente consegue demonstrar instantaneamente, né, para a pessoa. Exato. Isso é o melhor de tudo, né? Por isso o impacto é imediato, né, Dulce? Por isso que é muito bom trabalhar com esses óleos, né? Que ele é instantâneo.
o impacto é imediato. Nós tivemos a experiência com 2 rapazes que não sentia cheiro desde a infância. A mãe dele falou assim, nem adianta pingar na mão deles para cheirar, porque eles não sentem cheiro. E o Marcelo falou assim, não custa tentar. Foi lá, pingou uma gotinha do Peppermint, os rapazes inalaram. Mãe, parece que eu chupei uma bala de house, tá assim, ó, tá fresco. Ela, o quê? Você sentiu o cheiro? Senti, mãe, senti. Então, assim, por ser de 50 a 70 vezes mais potente do que as plantas, o óleo essencial tem um impacto muito forte, principalmente o Peppermint, de imediato. É difícil ter uma pessoa que não tenha, que não goste dele, né? Mais alguém? Mais algum depoimento? Cime, Vanusa, Eliane Santos, Elisete, eu sei que a Elisete tem um monte de testemunho, a Érica também. Se desejarem participar, só abrir o áudio aí, se não quiser abrir a câmera. Lidiane, Lindaci. A Lindaci está na sala. Lindaci está na sala. Lindaci é uma convidada minha. A Rosa Lima conseguiu, Rosa, conectar o áudio. Silmara, quem mais está aí? Bom, se vocês não têm, se ninguém mais vai participar, então nós vamos encerrar. Semana que vem tem mais. Gostaria que vocês dessem sugestões aí de live, apesar que esse tema da ansiedade, nesse material que eu tenho aqui, tem muita coisa ainda, ó. Eu parei na metade do livrinho e tem muita informação boa aqui para vocês. A Lindaci está quase terminando o plantão, gente. Muito obrigada por participar, viu, Lindaci? Deus abençoe você. Doutora Priscila, quer falar alguma coisa? Quer nos despedir? Eu quero dizer que vocês são maravilhosas, que eu amo ter vocês, né? Você, a Elis, Dona Antônia, que eu vi aí no comecinho, não sei se ainda está por aí, mas um beijo, que eu estou morrendo de saudade. Tenho aprendido bastante com vocês. Pretendo, né? Estou me organizando aqui para participar de mais lives e aprender um pouco mais sobre os óleos. Já tive algumas experiências com alguns dos óleos, com o Insper, com o Peppermint, com lavanda, né? Até com o Lemon também. Então, assim, que foram os que eu comecei. Tive algumas experiências bem bacanas. Inclusive, quando a gente entrou na academia, eu e a Elis, ela falou assim para mim, Pri, o Lemon, você coloca 2 gotinhas na água e bebe de manhã antes de ir para o treino, né? E aí você vai ver como que vai ajudar a desinchar e tudo mais, né? E o Peppermint, amiga, vamos passar o Peppermint, você inala, que você vai ver que vai ter mais foco, mais disposição e tudo mais. Olha, depois de 2 anos sem treinar, sem fazer nada, sentada na frente do computador e comendo, faz o quê? Começamos dia 3 de janeiro a academia. Eu posso garantir que a gente treina certinho, a gente não mata, não. E eu não sinto dor, o meu corpo não fica dolorido depois, eu não fico, sabe, como antes. Então, por conta, eu acredito, do Peppermint. E também eu perdi 2 quilos, aí nessa minha caminhada, desinchei 2 quilos, que eu também acredito que foi por conta do Lemon, né? Aí o meu Lemon acabou, eu ganhei os 2 quilos de volta. Mas eu já vou adquirir outro para poder perder de novo, né? Então, assim, gente... Tem que eliminar, doutora. Tem que eliminar. Exatamente, quero eliminar, não quero mais na minha vida. Para ele não voltar mais. Nunca mais. Então, assim, e o lavanda também, porque eu sou uma pessoa muito... Assim, na verdade, quando eu vi o tema dessa live, eu falei assim... Olha, antes de começar, acho que umas meia hora antes, eu já estava falando com a Elisângela, amiga, você vai participar da live? Eu já estou aqui esperando. Eu sentei aqui, falei, vou aguardar, vou parar tudo, porque eu quero participar.
porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu não consigo me desconectar, me desligar. Enquanto eu estou aqui na live, olha, eu estou me segurando assim para não responder o celular, para não fazer outra coisa, né? Porque eu sou muito agitada. E eu falei, gente, eu preciso dessa live para mim, para aderir na minha vida, usar esses óleos, entender quais óleos eu posso usar que vão me auxiliar nisso, né? Eu até eu confesso que, bem rapidinho, né, por conta do horário, mas confesso que eu até fiz uma base, junto com a Elisângela, de uma receitinha do doTERRA, que eu peguei no site do doTERRA, aí nas postagens que o pessoal postou, e eu amei, porque desde criança, a minha ansiedade, ela é muito grande, então eu não consigo ter unha grande. Eu sempre como, mas não de comer, engolir, mas sempre põe a mão na boca, então sempre a unha quebra e tudo mais. E eu fiz essa base na esperança, fiz um vídeo até, postei, e toda sexta-feira eu vou na manicure e ela fala assim, apaga aquele vídeo, é feio. Apaga aquele vídeo, tá feio, porque você postou que ia postar o depois, e toda vez que você chega aqui, o dedo tá quase no sangue já, porque toda vez você arranca a unha. Então, assim, eu entendi que o problema não é a unha, o problema é a minha ansiedade. Eu preciso tratar a ansiedade para depois tratar a unha. Então, eu falei assim, não, agora eu vou entender a ansiedade, o que eu preciso fazer, porque quando eu tratar a minha ansiedade, depois eu vou passar a base e a unha vai ficar gigante, vou ter que ficar cortando até, né? Mas, por enquanto que eu não trato a ansiedade, não tem como. Então, assim, essas questões. E eu agradeço muito a Deus por ter colocado vocês na minha vida, vocês são uma bênção de Deus, tem sempre me ensinado, tem sempre, né, tá ali do meu lado, me ajudando, me auxiliando, trabalham bastante, e eu vejo que vocês, na verdade, para mim, são que nem os miniguim, formiguinhas, né, um sempre ajudando o outro, sem preguiça, firme e forte ali. Então, parabéns para vocês por todo esse trabalho maravilhoso. E é isso. Gratidão, doutora Priscila. Gente, quando eu conheci essa mulher, eu vou falar para vocês, eu aprendo com cada um de vocês. O que eu mais estou gostando na doTERRA é a conexão que a gente tem um com o outro e a troca de energias. Quando eu entrei no consultório dessa mulher, ela começou a falar ali, eu falei, vixe, essa aí não vai, não. E ela foi falando, eu sou muito ocupada, eu tenho isso, eu tenho aquilo e não sei o quê. E aí nós ouvimos ela e o Marcelo entrou com a solução. E se nós te dermos essa solução? Gente, a mulher virou uma gigante, começou a falar e ela levantou da mesa e ela deu os exemplos. E eu me conectei que, olha, foi difícil eu conseguir dormir. Com tanta energia boa, eu me lembrei de uma outra empresa que eu trabalhei porque ela desenhou, eu gosto que desenha para mim. Ela desenhou, olha, é assim, você monta a banquinha, precisa ter 2 ali, porque um vai anotar, o outro vai pingar o óleo e o outro vai lá chamar. E não é chamar assim, oi, você conhece doTERRA? Não, é assim, oi, você conhece doTERRA? Gente, foi assim, foi maravilhoso, foi contagiante. Eu sei que no outro dia eu levantei 5 da manhã com vontade de ir para a rua apresentar. Porque do jeito que ela desenhou, foi tão simples, eu falei, nossa, dessa forma eu consigo. E hoje, e é tão assim, porque eu gosto de falar de doTERRA, mas uma dificuldade que eu tenho é de iniciar uma conversa. Se alguém me introduzir, eu entro e deslancho, mas se eu tiver que iniciar a amizade ali com a pessoa, eu já tenho dificuldade. E hoje eu tive mais uma superação. Eu cheguei no consultório da dentista, e ela falando, gente, eu estou precisando de dinheiro. Eu falei, você já pensou em doTERRA? Eu sei que ela trabalha com óleos essenciais, mas uma marca brasileira. E ela foi falando assim, não, mas eu acho caro. Eu falei, você acha caro? Eu falei assim, mas você não precisa vender óleo. Você precisa indicar. Você vai perguntar para o seu cliente se ele quer comprar mais caro ou mais barato. Aí eu fui dando a solução. Ela, mas eu não tenho tempo. Eu falei, olha, a doutora Priscila também não tinha. E nós encontramos uma solução para ela. Ela, sendo assim, eu quero. Eu falei, você quer uma apresentação online? Online não, quero presencial. Eu falei, então tá bom. Semana que vem eu trago o Marcelo aqui para apresentar a parte do negócio. Gente, isso é maravilhoso. Com a Ana Sochis foi a mesma coisa. Com cada um de vocês, a gente vai aprendendo, a gente vai criando conexão.
e vai compartilhando essas bênçãos, né? O Josimar falou que o doutor Benedito está de plantão hoje. Mandou um abraço a todos. Deixa eu ver aqui. O que mais de mensagem que tem aqui? A Linacia agradeceu o convite. Ela falou que tem ótimas experiências com óleos essenciais. Certo? Quem está chamando? Silmara. Deixa eu falar para você. Depois a gente conversa melhor, mais detalhado no WhatsApp, no particular, tá? Mas só para deixar aqui solto para todo mundo também, né? Para me ajudarem, quem tiver, né? Para nos ajudar uns aos outros, né? O que me chamou muita atenção em tudo isso que eu fiquei sabendo desde segunda-feira foi que eu vou ter uma oportunidade de ajudar muitas mãezinhas que têm queixado do comportamento dos seus filhos. E por conta do comportamento dos filhos, as mãezinhas também estão tendo problemas sérios, né? Questão relacionada ao emocional daí. E logo comportamental, né? Delas também. Então, o que eu já tenho já de antemão, né? Eu vou fazer uma visita para uma outra cliente e ela já me adiantou que ela precisa de algo por questões econômicas, algo que atenda ela e o filho ao mesmo tempo. Porque o filho já tem já toma 4 medicações e nenhuma está resolvendo, sabe? E por conta do filho ser assim, ela não dorme bem à noite, ela está tendo muitas contrariedades, e ela falou assim que ela está quase precisando de um psiquiatra. Então, ela quer algo que atenda os dois. E qual que é a necessidade? Ela precisa de algo que tranquilize, eu estou falando tranquilize aqui, mas a gente vai falar assim, ele tem TDAH, ele tem entendeu? Então, algo que deixe ele bem focado durante o dia nas suas funções de menino, de 8 anos, ao mesmo tempo que ele fique tranquilo. Ele não pode perder o foco dos estudos, dos compromissos dele, mas ele também não pode ficar agressivo, ele não pode ficar irritado, ele não pode ficar indisciplinado, né? Então, ela quer algo que controle mesmo, né? Controlando ele, aí ela automaticamente vai ficar aliviada na questão do sono. Às vezes ele tem insônia, às vezes ele se bate, às vezes tem... Olha, é bem delicado. É bem delicado. Ainda ontem ela mandou os laudos, a foto dos laudos para mim, e ela disse que ela precisa de muita oração, mas que ela está bem confiante, que quando for levar mais detalhes do Terra para ela vai se sentir segura sim. Então, já torce pela gente aí, já ora para que dê certo, né? E não só essa, mas muitas outras mãezinhas também, tá? Perfeito. Então, aí depois você manda no WhatsApp para mim os transtornos que já foram identificados, para a gente procurar uma solução acessível financeiramente para ela que atenda os dois. Tá bom? Isso. Aí eu faço bonitinho, monto o protocolo para você. Pessoal, gratidão a todos. Nós passamos aqui, deu 10h07, hoje passou 7 minutinhos. É que é tão gostoso essa energia, a gente acaba passando, né? Mas, olha, 18 pessoas ainda na sala. Então, eu quero agradecer a participação de todos vocês. E na próxima quinta-feira estaremos aqui novamente, compartilhando óleos essenciais. A fotinha? Elis, consegue fazer a fotinha para nós? Travou? A Silmara, Josimar, voltou? Voltou. Estou se despedindo aqui, porque você ficou travadinha ali. Falei, já abandonou.